Salve, salve galera! Vamos começar mais uma aula de Kabbalah, mais uma Kabbalah oral no nosso livro Sefer Yetzirah. Vamos dar continuidade ao subcapítulo 6. O tema é: elas precipitam-se, apressam-se a ser dito como um furacão. Então, na aula anterior a gente estava falando sobre a palavra correr e retornar, né? Sobre um limite sem fim. Agora a gente vai falar sobre a manifestação da palavra. Essa manifestação que é o dito como um furacão. Ela precipita e apressa-se como um dito como um furacão. Eu tenho percebido que algumas pessoas que estão assistindo às aulas têm dificuldade em lidar com os termos, com os nomes, que são nomes diferentes, nomes hebraicos na Kabbalah. E eu quero que fique mais fácil para as pessoas compreenderem. Então eu comecei a fazer pequenos vídeos com a leitura de pequenas definições sobre alguns termos. Hoje mesmo de manhã eu postei falando sobre o significado de Sefirot. E de vez em quando eu vou postando um termo ou outro e falando a respeito, ou lendo alguma definição já pronta da internet, para que vocês tenham um pouco mais de facilidade de conseguir compreender os termos em hebraico. Porque são palavras diferentes, né? Palavras que muitas vezes a gente nunca viu na vida. E difícil de a gente entender. Mas peço também que não se importem muito com isso, não se preocupem muito com isso, porque mesmo que não se saiba o significado de uma palavra ou outra, eu estou sempre falando sobre ela. Eu estou sempre dissertando a respeito do que elas representam, do que elas significam. Então, independente da palavra, a aula como um todo já está descrevendo, através da argumentação filosófica, através da interpretação do texto, já está descrevendo mais ou menos o que cada uma delas significa, né? Então, e mesmo que não haja uma compreensão completa do conteúdo, do que está sendo dito, do que está sendo lido, é importante que se absorva, vá absorvendo, porque a informação ela vai entrando e aos poucos ela vai fazendo sentido, aos poucos ela vai se organizando na mente e aos poucos é que ela vai fazer sentido. Então, vamos começar a leitura. Elas precipitam-se, apressam-se a ser dito como um furacão. Sefer Yetzirah diz que a palavra de Deus nelas corre e retorna. Nelas corre e retorna. Nelas em quem? Sefer Yetzirah está falando que a palavra de Deus corre nelas, mas nelas em quem exatamente? Falando das Sefirot, certo? Estamos falando da árvore cabalística, estamos falando das 10 Sefirot. Através das 10 Sefirot, que esta palavra de Deus corre e retorna, certo? A palavra de Deus pode visualizar-se através das Sefirot. Conforme elas correm através das Sefirot, elas podem ser percebidas através das Sefirot com uma lente. A palavra davar já é um termo em hebraico. Davar refere-se ao conceito geral. E outra palavra em hebraico, mamar, é como um dito, que denota um enunciado particular. Então veja bem a diferença entre duas palavras aí. Davar, que se refere a um conceito geral, um conceito amplo, que abarca de forma generalizada aquilo no qual se refere. E o outro termo, o dito mamar, esse ma'amar, ele denota um enunciado particular. Então ele se refere a um conceito particular. Não uma generalização, mas uma particularidade. Só com respeito à palavra,
genérica é que a Sefirot oscila. Então, essa oscilação de correr e retornar, que o texto fala, está presente no termo davar, que se refere a um conceito de generalização, um conceito geral. Então, esse conceito geral, ele está oscilando, porque ele não tem uma definição exata. Ele tem uma definição geral. Ela é não específica, ela é generalizada. E o outro termo que se refere a mamar, um dito ou decreto específico, esse já não oscila. Ele se precipita como furacão. Então é esse o foco do tema, deste tema. Então, existe um conceito geral, que é o que corre e retorna, e existe a precipitação deste conceito geral. Então, esse conceito geral, ao se precipitar, ou seja, ao se fixar em uma definição particular, ele vai então se precipitar como um furacão. E aí vem a questão do vórtex que eu falei na aula anterior. O vórtex, que é a palavra em si, que se manifesta. E antes dessa manifestação da palavra, dessa precipitação da palavra, ela está em um conceito geral. Então, quando ela se precipita, ela deixa de ser conceito geral, para de oscilar e se torna algo particular, algo mais definido. Isso nos ensina que quando existe um decreto de Deus, o místico pode ir muito além dos limites normais para persegui-lo. Veja bem, o decreto de Deus se trata das leis divinas, certo? Decretos divinos. Esses decretos divinos, para que eles sejam alcançados, perseguidos, para que esse caminho divino seja seguido, é preciso que se ultrapasse limites normais. Esses limites normais se trata de um estado de consciência de vigília, que é esse estado que a gente está acostumado quando estamos acordados. A consciência acordada, que ela se vê como alguém que está acordado, consciente, é um estado comum, um estado normal de consciência. Mas para perseguir esse caminho místico, é preciso que se ultrapasse esse limite. Para se ultrapassar esse limite, o fato dele estar indo atrás de um dito no sentido de mamar, ou a precipitação, que é como um furacão, lhe permite ter acesso a estados de consciência muito mais elevados que os normalmente pode alcançar. Então, os estados que nós estamos acostumados são os estados de vigília, são os graus de estado de vigília. Quando nós ultrapassamos o estado de vigília, nós começamos a adentrar no estado crepuscular, que mescla o aspecto inconsciente com o aspecto consciente da consciência. Nós temos o Sol e a Lua, certo? Como símbolos alquímicos. Sol e Lua como símbolos alquímicos que representam o Sol como aspecto consciente e a Lua como aspecto inconsciente. Então, o crepúsculo entre o dia e a noite, o crepúsculo entre o Sol e a Lua, entre o estado consciente e o estado inconsciente, é o que gera o estado subconsciente. Esse estado subconsciente que é o estado crepuscular, que é a partir deste ponto em que nós mergulhamos no subconsciente, nós começamos então a adentrar em estados de consciência superiores, porque eles ultrapassam os limites da consciência de vigília. Eles ultrapassam os limites da consciência racional. E é por esta razão que muitos místicos se empenhavam em meditações relacionadas com a observância de diversos mandamentos. Vejam, eles se empenhavam em meditações. É aí que a gente também associa a Kabbalah a
outras culturas, todas as outras culturas, porque todas elas, para alcançarem esse estado místico superior de consciência, elas precisam fazer isso através da meditação. Então, a meditação pode ser de várias maneiras. Ela pode ser uma meditação passiva, no qual você simplesmente observa os pensamentos, observa as sensações, os sentimentos, de forma passiva, ou ela pode ser ativa, em que você já direciona os seus pensamentos por meio da intenção, buscando então navegar os seus pensamentos de uma forma consciente. Então com essas variações de formas de navegação do subconsciente é o que vai me possibilitar então ter acesso aos diferentes graus de estado crepuscular, diferentes graus de crepúsculo. O dito divino associado ao mandamento fazia um uso do decreto e dito de Deus, e desta forma eram capazes de alcançar níveis muito mais altos do normal. O dito divino associado ao mandamento serviria também para atrair as sefirot e fazê-las mais acessíveis. Esse dito que precipita a palavra em oscilação e para que ela deixe de oscilar é o que vai manifestá-la, vai trazê-la à consciência. Esse dito associado ao mandamento, ou seja, associado à lei, à rota, associado ao caminho divino, serviria também para atrair a Sefirot, porque serviria como um para-raio, como polaridade passiva de um para-raio capaz de receber a descarga. Ele recebe essa descarga elétrica como se estivesse atraindo para si. Da mesma forma, acontece com a Sefirot. Então, as Sefirot, que são como lentes que fazem a gente perceber a sua palavra correr e retornar, a perceber a sua palavra em oscilação, ela vai ser atraída como um raio. Através do que? Através do dito divino. E este dito divino que vem com uma precipitação do seu mandamento em oscilação. Esse mandamento em oscilação e o não oscilação e o dito divino, então temos a palavra que está oscilando e o dito que manifesta essa palavra. Então nós podemos fazer uma analogia aí à física quântica, que começa a estudar as possibilidades da percepção da matéria e em que um estado de observação ela é percebida como uma potencialidade e em outro aspecto ela é percebida como algo posicionado no espaço-tempo, algo definido. Da mesma forma, a palavra como algo que está em oscilação, correndo e retornando, é como o termo descrito aqui, davar, é de onde vai sair o dito. Então, o dito ele se precipita a partir desta palavra, que é um estado não definido. Então, essa precipitação vai, então, definir. Mas, veja bem, ela não vai definir de forma absoluta, mas de forma momentânea. Essa definição de forma momentânea é como uma impressão temporária, uma impressão momentânea. Essa impressão momentânea que vai se precipitar como um furacão, ela vai se manifestar como um vórtice. Há dois tipos de vento de tempestade. Veja. Vamos usar mais dois termos em hebraico. O termo é seará e sufá. Então, o termo seará é um vento que meramente agita, saá. Ou seja, ele é um vento frágil, fraco, de pouca intensidade. Então, ele meramente cria uma pequena agitação. Já a sufá
que é outro termo, é um furacão que varre tudo o que há em seu caminho. Então não vai ser um vento de baixa intensidade, mas um furacão de extrema intensidade. Não vai ser só um ventinho, vai ser um furacão. Então o Ceará com o vento e Sufá com um furacão. No princípio de sua existência mística, Ezequiel diz que viu um vento de tempestade. Ceará, vindo do norte. Então, Ezequiel, na sua visão, lá em Ezequiel 1:4, ele fala desse vento vindo do norte como um vento fraco, né? Ceará, como um vento fraco. Segundo alguns comentários, isto se refere à agitação da mente, enquanto se entra no domínio transcendental. Então, esse vento fraco que vem do norte é interpretado pelos cabalistas como uma agitação mental, uma estática mental. Então, quando a gente começa a meditar, começa a se aprofundar na meditação, começam a surgir esses pensamentos que a gente pode observar de forma passiva ou tentar direcioná-los. Então, esses pensamentos que surgem, eles são como precipitações fracas. São fracas que demonstram que nós estamos adentrando no transcendental. Por quê? Porque o transcendental, ele é subconsciente. Então, por ser subconsciente, ele tem uma limitação lógica menor. Ele tem restrições lógicas menores do que o estado normal de vigília. Então, a lógica ela começa a se confundir nesse estado. Essa confusão começa a se apresentar, então, como um vento fraco. E aí, então, este vento fraco, ele vai servir como que um combustível para alimentar um vento maior. Vai servir de energia para alimentar um vento maior. Vai ser uma precipitação maior. Essa precipitação maior, esse vórtice maior, é o veículo. Este veículo de navegação do transcendente. O veículo mediante o qual alguém se eleva e entra no domínio místico chama-se Merkabah, carruagem. E a arte de desenvolver-se nesta prática recebe o nome de trabalho da carruagem, mas se Merkabah. É, pois, altamente significativo que a escritura diga: sua carruagem, Merkabah, é como um furacão Sufá. Veja bem, aqui ele já usa o termo Sufá, que se refere a um turbilhão, a um furacão, a um vento forte. Aí a gente vai ver isso lá em Isaías 66:15. Indica que o vento Sufá age como uma carruagem transportando a um domínio místico. Então, conforme este vento do norte entra como uma brisa que entra pela janela, esta brisa alimenta então este veículo. Esta brisa vai ser percebida como um furacão, porque ela vai se concentrar e gerar este turbilhão que vai mergulhar mais ainda, cada vez mais a fundo no estado subconsciente, diminuindo mais ainda, cada vez mais, as restrições da lógica, restrições dimensionais. Veja bem, as restrições lógicas são restrições dimensionais. Então, conforme essas restrições vão caindo, conforme a gente vai se adentrando, mergulhando no nosso interior, no subconsciente, essas restrições vão diminuindo, o vórtice vai aumentando, o turbilhão vai aumentando, e aí a gente consegue então ultrapassar as limitações de tempo e espaço, de forma e por aí vai. E aí que a gente entra então no Sufá, que é o furacão. Isso indica que o vento Sufá, que age como uma carruagem, transporta-o a um domínio místico.
Esta é uma força que conduz alguém para além dos limites Sof. Então, os limites Sof, a gente já estudou na aula anterior. Depois, a gente pode voltar na outra aula, quem não se lembra direito, pode voltar na aula anterior para se relembrar na anterior ou na anterior da anterior, não me lembro bem. Falando sobre os limites. E além destes limites é que a carruagem consegue navegar. É a carruagem que consegue, então, mergulhar no infinito, do subconsciente, em busca do inconsciente. Consegue navegar este mar infinito. Saadia Gaon, que é um cabalista, interpreta que Sufá, ou seja, o furacão, denota as colunas de pó que se veem nos pequenos redemoinhos, onde o pó assume muitas formas e figuras. Veja bem, uma coluna de pó que se vê de um pequeno redemoinho. Então, talvez você já tenha visto. Se não, pode pesquisar no YouTube mesmo. O vento circular movendo a poeira, movendo pó. Isso forma como que uma coluna. Essa coluna geram formas, geram figuras. Essas figuras, essas formas, elas variam. Elas começam a mudar entre si. Eu já tive experiências com Merkabah e uma das mais intensas eu via formas geométricas se misturando. Essas formas geométricas posteriormente se tornavam um animal e depois se tornavam um humanoide e por aí vai. Este humanoide que tem a ver com a imagem do homem, a imagem humanoide. Continuando. Essas formas constantemente mudam. E uma forma distinta permanece somente por um momento. Então isso tem a ver com as impressões que se precipitam através desse turbilhão, através desse furacão. Essa precipitação do vórtice gera imagens que variam, imagens momentâneas, são impressões momentâneas que variam entre si. Não é como a lente da Sefirot, passando, se movimentando, como se tivesse uma lupa ampliando um texto e mudando o lugar em que ela amplia. Ela vai dando diferentes impressões, diferentes imagens, que vão variando e que duram apenas um momento. Porque como a sua palavra está sempre correndo e retornando, sempre em movimento, então não há algo fixo, apenas geral. Lembra? Apenas um conceito geral. Mas a percepção da Sefirot é possível através das imagens que surgem. Essas imagens que são formas que vão mudando, figuras que vão variando. Então imagine aquele pó dentro do vórtice. E ele vai se transformando, se moldando, gerando figuras, gerando imagens. Essas imagens, essas figuras são as impressões da Merkabah. Merkabah. As impressões do carro, as impressões do veículo. Então por hoje eu vou parar por aqui, para não misturar muito os conteúdos. E é importante a gente estudar a Kabbalah de forma calma, lenta, sem pressa de compreender principalmente, porque a compreensão ela vem como um ciclo. Há momentos em que não há compreensão alguma, parece uma bagunça, e há momentos em que a compreensão ela se clareia, porque isso tem a ver exatamente com esse correr e retornar das impressões que surgem e que são momentâneas. E é por isso que a compreensão ela deixa de existir. Mesmo que ela venha, ela some, desaparece, porque a compreensão que vem das impressões da Merkabah, ou seja, da experiência mística, são apenas impressões momentâneas. Então é preciso estar sempre em contato com este transcendente para que haja sempre uma renovação das impressões, sempre novas impressões, para que haja uma atualização da compreensão.
Porque senão a consciência fica limitada às memórias. Ela fica simplesmente limitada a memórias. Por isso, por enquanto é só hoje, galera. Quem gostou pode mandar um e-mail para entrar em contato, para conversar a respeito, tá na descrição. E até a próxima, galera. Curte, comenta para ajudar o canal, compartilha e falou, falou!